Muito boa noite. Vamos conseguir dar um abraço, que nessa noite nós possamos ouvir a palavra de Deus e que os nossos ouvidos e corações estejam sensíveis à sua palavra. O que você pensa e o que você sente quando você ouve a palavra fidelidade? Fidelidade. Essa palavra que é tão usada hoje no comércio, né? Quando a gente tem um comércio, a gente quer fidelizar o nosso cliente. E nós queremos que aquela fidelidade alcance o seu êxito. Quantas vezes nós somos atraídos pelas propagandas de fidelidade? Será que a palavra bíblica nos traz alguma fidelidade? Com toda certeza, se nós seguirmos a palavra de Deus, Deus nos dará aquilo que Ele prometeu. Mas e quando a vida não vai bem? E quando a gente ora e a gente passa pelas dificuldades? Cadê a fidelidade de Deus para conosco? Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido a abri-la em Daniel. E hoje, dando sequência à série de pregação, Viver com Sabedoria, nós estamos no 3º capítulo de Daniel. Primeiro domingo, nós refletíamos lá o povo de Jerusalém sendo sitiado, sendo destruída pelo povo babilônico. E Nabucodonosor, então, pega os jovens, entre eles os 4 jovens e Daniel, e os leva como cativos para a Babilônia. E naquele domingo, naquele sábado, nós refletíamos que a Babilônia tinha algumas estratégias para mudar, para culturar aqueles jovens. Os jovens entre 14 e 16 anos, naquela idade muito difícil de ser convencida, mas os babilônios pegavam esses jovens e primeiro ensinavam então o aramaico, que era a língua utilizada pelos babilônicos, né? Depois Jesus também fala aramaico, e a língua grega, ela é uma língua mais culta. Segundo ponto, eles mudam os nomes daqueles jovens. Depois eles mudam a dieta, e ali Daniel bateu o pé e disse: olha, não vou comer a comida e as iguarias do rei. Domingo passado, sábado, isso já é o cansaço do dia. Sábado passado, a pastora Cristina pregou sobre o sonho que Nabucodonosor tinha e que ele não lembrava do sonho, mas a Bíblia diz que ele estava inquieto de espírito. Ele acordava agitado e ele sabia que tinha um pesadelo, mas não lembrava o que ele tinha sonhado. Então ele juntou todos os reis, os sábios, os caldeus, os adivinhos de todo o reino, e ele deu 3 dias para que alguém revelasse o sonho e mais, interpretasse o sonho. Bem razoável, em 3 dias, olha, acha alguém aí para revelar o que eu estou tendo durante a noite, esse pesadelo, e interpreta esse sonho. E naquilo não tinha ninguém para revelar. Então Nabucodonosor disse: mata todo mundo. E nisso, Daniel ficou agitado, ficou sabendo, ele e os amigos oram à noite, e Deus revelou então o sonho de Nabucodonosor, da estátua, cabeça de ouro, peito de... Tem certeza? Prata. É porque eu esqueci nesse momento, por isso então eu não quero reproduzir uma fake news aqui, né? E cada parte dessa estátua tinha um significado. A cabeça de ouro representava os babilônios. E assim, a gente hoje, a gente olhando para a cronologia da história, a gente vê que bate todas as eras juntamente com aquele sonho que Nabucodonosor tinha. Finalizando lá com a ponta dos pés, com os pés de barro e ferro. Ou seja, as nações tentando se interligar, mas sem êxito. E no fim do sonho, do pesadelo, vinha uma
pedra e destruía aquela estátua. E a pedra, então, é Jesus Cristo, que destruirá todos os reinos, e o reino dele será o reino que se espalhará na terra. Então, até aqui nós pregamos sobre esse tema. E hoje, então, nós adentramos no capítulo 3. Se você trouxe sua Bíblia, eu faço a leitura na Almeida, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagrar a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para consagrar a imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha feito. Nisso, o arauto apregoava em voz alta, ordenando-se a vós aos outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, não quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações, os homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostrasse e adorasse a imagem de ouro. A qualquer que não se prostrar e não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorarem, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não há necessidade de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste.
Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto com Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse de fora a fornalha 7 vezes mais do que de costume, e ordenou aos homens mais poderosos, mais fortes, que estavam no seu exército, que atirassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atacados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançadas na fornalha, sobretudo acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançaram nós 3 atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tomou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo, ajuntando-se os satrapas, os profetas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem o cheiro do fogo passou sobre eles. Falou Nabucodonosor, disse: bendito seja o rei de vocês, Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou os seus servos, que confiavam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas montoeira, porque não há outro Deus que possa livrá-los como este. Então o rei fez a promessa prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Até aqui, palavra do Senhor. 3º capítulo vencido, para quem está acompanhando essa série. É interessante observar que muitas vezes nós amamos a Deus pelo que Ele nos dá, quando na verdade nós deveríamos amar pelo que Ele é, e não pelo que Ele nos dá, ou o que Ele poderá nos dar, ou o que poderá nos livrar. Nós facilmente caímos na tentação de adorar apenas a Deus quando Ele nos faz algo, quando Ele atende às nossas orações. Algo muito marcante é que Daniel, ele registra esse episódio no 3º capítulo, e Daniel não está nesse momento ali com os seus amigos, e logo mais a gente vai entender o porquê. Mas aqueles 3 amigos, então eles estão diante do rei Nabucodonosor, a potência armamentícia, o exército dos exércitos naquele momento, e diante daquele povo todo havia um decreto, uma lei, de que todo aquele que estivesse no reinado deveria vir para adorar a estátua que ele fez. Mas, guardadas as devidas proporções e circunstâncias, o que significa em nossos dias melhor dizendo, o que nós podemos trazer desse texto para a nossa realidade, para a nossa vida? Primeiro ponto, é um pouco estranho essa estátua que ele faz, porque pela dimensão é uma estátua de 3 metros de largura e 20 metros
aproximadamente de altura. Ou seja, é uma estátua que qualquer engenheiro iria descomendar a edificação. Essa edificação, ela foi feita num lapso temporal aproximadamente de 20 anos depois do episódio onde Daniel e os seus amigos revelam o sonho. Então, do capítulo 2 até o capítulo 3 há um lapso mais ou menos de 20 anos. Isso, a gente tem evidências históricas e arqueológicas que Nabucodonosor, a Babilônia, havia destruído a cidade de Síria. E uma vez destruindo essa cidade, que era também uma cidade armamentícia, era uma cidade forte, ele, então, com a sua vaidade, com o seu orgulho, ele manda edificar uma estátua para que os povos e todos ali pudessem ver nele um grande rei. E até a vontade do rei era que ele fosse reconhecido como um filho de Deus. Para entender um pouco melhor o contexto, no tempo babilônico e no período em que a gente está falando, todos os povos eles eram politeístas, existiam vários deuses. E para eles não era problema nenhum adorar Deus Baal e outros deuses, e também adorar ao Deus Israel. Contudo, para os judeus, eles são monoteístas. E Deus não permite que ele seja adorado, ou que o seu povo adore outros deuses. Então, para aquelas pessoas que estavam ali diante daquela estátua, para muitos não era problema se curvar diante dali. É só mais um Deus no seu rol de deuses. É só mais um para poder servir. E entre eles havia 3 cabecinhas que não se curvaram. 3 homens que no meio daquela multidão permaneceram em pé no momento em que o oficiante falava, e ele tinha decretado de como iria proceder aquela cerimônia. E no momento em que o pessoal pararia de cantar, de tocar, todos deveriam reverenciar e se ajoelhar diante da estátua do rei Nabucodonosor. E no meio de todo aquele povo, 3 cabecinhas ficavam em pé. E não deu outra para os fofoqueiros de plantão correrem lá e falarem para Nabucodonosor. E quem eram os fofoqueiros de plantão naquele momento? Os caldeus. Um outro povo ali que tinha certamente muita inveja de Daniel e dos seus amigos. E os caldeus correm até Nabucodonosor e dizem: olha, rei, você falou, você mandou pronunciar que depois que a música parasse, todos deveriam te cultuar. E quem não fizesse seria jogado na fornalha. E aqueles 3 homens judeus que tu colocou para administrar as províncias da Babilônia, eles não te adoram, eles não se reverenciam a ti. E Nabucodonosor então disse: olha, chame eles aqui. E nesse momento, o que acontece? Nabucodonosor dá uma segunda chance para eles. Isso porque Nabucodonosor tinha certa reverência, tinha certo respeito aos amigos de Daniel e tinha certo prestígio. Porque no capítulo 2, Daniel e seus amigos tinham revelado, Deus tinha revelado o sonho. E naquele momento, Nabucodonosor dá mais uma oportunidade. É mais ou menos assim, eu vou pedir para a banda tocar de novo, tá bem? Se vocês não se ajoelhar, vocês vão ter mais uma oportunidade de se ajoelhar, só se ajoelhar. E aqui Nabucodonosor não está dizendo assim, pare de adorar o Deus de vocês, não, ele só está dizendo, só curvar-se, só.
porque senão, se ele não tivesse uma estima pelos 3, ele já teria jogado na fornalha. E ele chamou aqueles 3 e a frase dos 3 ela é marcante. O que eles dizem? Ó rei da Babilônia, se Deus quiser nos livrar, tudo bem. Mas se Deus não quiser nos livrar da morte, nós não vamos adorar o teu Deus, os teus deuses. Nós vamos permanecer firmes na nossa convicção. Nós somos fiéis ao nosso Deus, o Deus verdadeiro. Aliás, o Deus que te deu o sonho e a provisão do futuro. E Nabucodonosor, 20 anos depois, já tinha esquecido tudo. E por que Daniel não está aqui? Daniel era o conselheiro mais próximo de Nabucodonosor. E se Daniel estivesse naquela região, naquele momento, ou no tempo de edificação da estátua, certamente Daniel teria aconselhado a não edificar aquela estátua. Então, suponhamos aqui, e é um consenso teológico que Nabucodonosor tenha colocado Daniel nesse período numa outra província. Então é mais ou menos assim, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer mesmo assim. E naquele momento, então, ali estão somente os 3 amigos, Abednego, Sadraque e Mesaque. E esses 3, então, eles dizem: olha, desculpa, mas nós não servimos, nós não somos idólatras, nós só temos um Deus, e é esse o Deus que nós queremos servir até a morte. E naquela situação, Nabucodonosor deve ter olhado assim, tem certeza? Tá, eu vou mandar esquentar mais ainda. E eles falam o quê? E nesse momento, a Bíblia diz que Nabucodonosor enfureceu. A vaidade humana, ela eclode ou ela se sobressai muitas vezes na nossa natureza. Orgulho, vaidade, tudo aquilo que quer nos exaltar. Então seria um desrespeito, seria um contraditório, uma contradição muito grande, Nabucodonosor liberar aqueles 3 jovens. Então ele fica furioso e ele manda esquentar a fornalha 7 vezes mais quente. E pede para os homens mais fortes amarrarem eles e jogarem dentro da caldeira. Aqui tem uma imagem que talvez seja mais ilustrativa. A gente deve imaginar a caldeira ou a fornalha como hoje a gente tem as fornalhas que secam tijolos. Então, os soldados, eles amarram e eles vão chegando perto daquele fogo e jogam eles dentro. E aqueles homens, acontece o que com eles? Morrem na hora, são queimados. E, por espanto de todos, principalmente de Nabucodonosor, que aliás tinha uma alegria em jogar as pessoas dentro da fornalha, porque se a gente olhar a história, várias vezes ele tinha feito isso, inclusive ao relato de Jeremias 29, versículo 22, onde ele manda incinerar Zedequias e Acabe, 2 reis de Judá. Deus não livrou, mas de repente esses 3 homens, eles são jogados naquela caldeira, naquela fornalha, e a palavra bíblica diz que nem a fumaça chegou a tocar neles. A grande questão que o texto de Daniel quer nos passar é de que, apesar de todas as circunstâncias, apesar de tudo que nós venhamos a enfrentar, de todas as perseguições, e aliás, ao contrário de países que a perseguição aos cristãos não é velada, é escancarada, por exemplo no Oriente Médio, os muçulmanos, aqui no Brasil, cada vez mais se percebe uma perseguição aos cristãos velada. Basta você ir numa universidade, basta você ir muitas vezes em um debate político, e você vai perceber um debate que coloca a religião e a espiritualidade e a fé de canto.
Aborto? Não, isso aqui não é mais assunto da religião. Isso aqui é assunto do governo. Está chegando a hora de terminar a pregação. Aborto, sexualidade, o Estado interferindo muito na forma de como nós devemos comportar, o que nós devemos aceitar e o que nós devemos recusar. O que nós podemos aprender aqui? Os três, diante de Nabucodonosor, mesmo diante da morte, eles assumem a fidelidade a Deus. E aqui talvez cabe uma pergunta muito importante ao nosso coração. Eu tenho sido fiel a Deus? Quantas vezes será que eu tenho curvado diante de tantos outros deuses, de tantas outras propostas que o mundo está me oferecendo? Quantas vezes, por muito menos, eu tenho sido infiel a Deus? O que nós aprendemos é que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não criar imagens, não criar diante de Deus, colocá-lo em segundo lugar na nossa vida, de forma alguma, mas colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Deus vai abençoar? Sim, Deus pode abençoar. Mas se quantos cristãos que foram mortos na arena? Quantos cristãos que foram crucificados pós-Cristo? Quantos cristãos foram mortos, mesmo sendo fiéis até o fim? Que nós possamos ter no nosso coração e amar a Deus, não por o que Ele nos dá, pelas promessas que a gente quer que Ele faça na nossa vida, mas que a gente possa amar a Deus acima de tudo, colocá-lo diante dos nossos olhos, da nossa caminhada, para que Ele possa nos guiar e nos orientar. Queridos, desafio vocês a lerem esse capítulo com cuidado em casa e que nós não nos moldemos segundo os padrões deste mundo, que nós não cedemos às novas ideias que vão contra aquilo que a Bíblia Sagrada nos instrui. E termino com o texto de Romanos 12:2: e não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável a vontade de Deus. A vontade de Deus nem sempre é nossa. A vontade de Deus muitas vezes vai nos embater, mas na medida em que nós vamos tendo confiança e fé nesse Deus, que apesar de tudo, se Ele nos livrar, tudo bem, mas se eu não for livre dessa situação, eu vou continuar servindo ao meu Deus e não a tantos outros deuses que o mundo me coloca diante dos meus olhos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.